Professor, qual é a relação entre lactato e hipertrofia? Eu sou o professor Fábio Siskin do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Primeira coisa, se você não assistiu o vídeo passado onde eu falei sobre a questão do lactato, se ele é vilão ou é mocinho, eu prefiro que você pause esse vídeo agora, clica no card aqui, assista o vídeo passado para primeiro você entender que o lactato não é esse vilão todo como algumas pessoas querem fazer você entender que ele é. O lactato ele é muito bom, ele tem vários benefícios no corpo humano e no vídeo passado eu mostro lá vários benefícios do lactato, beleza? Bom, um desses benefícios que eu não falei no vídeo anterior, mas vou falar exclusivamente nesse vídeo, é a relação entre lactato e hipertrofia muscular. Então olha que interessante, quando a gente fala em hipertrofia muscular, a gente sempre tem que lembrar dois aspectos extremamente interessantes. O primeiro deles é o seguinte, que hipertrofia muscular está ligado à estética corporal. E portanto eu acho que todos os alunos que você tem de personal ou atende no estúdio na academia, chegam para você e falam assim, professor, eu quero emagrecer, eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular, eu quero ficar mais tonificado, mais bonitinha, mais durinha, essas coisas todas. E isso significa que a pessoa quer estética corporal. E um dos quesitos ligados à estética é o ganho de massa muscular. E veja, não estou falando de virar um monstro fisiculturista daquele tamanho, não, estou falando de ganhar 4, 5 quilos de massa muscular, tonificar a musculatura, ter mais linhas, né? Ficar esteticamente mais bonito e mais bonita. Qual que é o segundo ponto quando a gente fala em hipertrofia? É que a hipertrofia é uma adaptação crônica no músculo esquelético, mais especificamente na estrutura do músculo esquelético. Então, conceitualmente, hipertrofia significa um aumento da área de secção transversa das fibras musculares e, consequentemente, um aumento do volume muscular. E essa hipertrofia pode acontecer pelo maior acúmulo de água dentro do sarcômero, maior quantidade de creatina, fosfato, glicogênio e gordura, que é a famosa hipertrofia sarcoplasmática. Mas também a hipertrofia pode acontecer de forma crônica, né? A famosa hipertrofia miofibrilar, que é quando você agrega uma maior quantidade de proteínas em toda a estrutura da miofibrila, das fibras musculares, e aí você aumenta o tamanho da miofibrila e também você pode aumentar o número dessas miofibrilas, fazendo com que a fibra muscular tenha uma área de secção transversa aumentada, beleza? Então, hipertrofia é uma adaptação que ocorre a longo prazo, ou seja, você não vai treinar hoje e vai hipertrofiar amanhã. Você não vai treinar essa semana e na semana que vem você vai ter 1 quilo a mais de massa muscular. Isso não acontece. Por isso que o treino ele tem que ser algo consistente, tem que ser algo regular, alinhado a uma dieta que te permita potencializar os ganhos de massa muscular, aliado a sono, aliado a um monte de fatores, beleza? Então olha que interessante, vamos aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Primeira coisa, eu quero que você tire um print do que eu coloquei aqui na lousa, né? Porque aqui é um print resumindo o mecanismo do lactato associado à hipertrofia muscular, beleza? Então, tirou o print para depois você estudar. Vamos lá então. Então, vamos lá. Para eu produzir os efeitos fisiológicos ligados à hipertrofia, eu tenho que fazer modelos de treinamento contra a resistência. E o modelo de treinamento contra a resistência mais tradicional que existe, talvez os mais utilizados por você e seus clientes, é a musculação. Não quer dizer que não dá para você fazer isso, por exemplo, numa bicicleta ergométrica. Se eu fizer um HIIT numa bicicleta ergométrica, onde no momento de alta intensidade eu aumentar a intensidade porque eu coloco mais carga na bicicleta, o que me obriga a fazer um movimento assim, com maior força, eu também vou ter, obviamente, hipertrofia no músculo quadríceps. Mas vamos pensar na musculação. Então, olha que interessante. Quando você faz os exercícios na musculação, lá, você organizou a musculação, o número de exercício, ordem dos exercícios, sequência, número de séries, tempo de intervalo, cadência, tempo sob tensão, densidade, blá, 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 blá. A certeza que a gente tem é que durante o momento que o teu cliente faz o exercício,
Neste momento, você tem uma predominância metabólica nos músculos que estão sendo trabalhados, mais anaeróbica. Então veja, eu não estou falando do treino como um todo, estou falando da primeira série, por exemplo, do leg press. Estou falando do momento de execução. Então eu fico lá, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto executando e aí fico 1, 2, 3 minutos repousando. Eu estou falando só do momento de execução. No momento de execução, você tem uma grande ativação do metabolismo anaeróbico lático. E o que é o metabolismo anaeróbico lático? É quando o músculo ele consome o glicogênio armazenado, ele metaboliza o glicogênio armazenado para formar ATP, para que esse ATP permita o músculo contrair e você vencer uma determinada resistência. E aí o que acontece? Se você lembrar lá das aulas de fisiologia do exercício, quando você tem a ativação do metabolismo do glicogênio, então você vai transformar glicogênio em glicose 6-fosfato, glicose 6-fosfato vai transformar em frutose 6-fosfato, a frutose vai continuar sendo quebrada até chegar em piruvato, e numa condição onde você tem grande produção de piruvato, a célula muscular, o sarcômero, passa a produzir lactato. Então, o lactato é uma substância que é produzida a partir do metabolismo do glicogênio muscular. Então, durante a execução, o que acontece? Você vai ter um estímulo fisiológico celular para aumentar a produção de lactato, beleza? E aí olha o que acontece. Como a musculação você tem momentos de estímulo muscular com momentos de recuperação, durante a sessão de treino da musculação, o estímulo para a célula muscular é aumentar a produção de lactato. E aí olha que interessante agora, presta atenção, se liga nisso. Quando você termina a aula, a sessão de treino na musculação, você vai para casa, ou você vai para o trabalho, ou você vai fazer suas coisas, mas em geral é um momento em que os músculos trabalhados eles vão entrar num processo mais de recuperação, num processo de pós-exercício. E aí olha que interessante, quando você termina o treino, uma parte desse lactato que foi produzido no músculo vai para o sangue, e o sangue vai distribuir, transportar esse lactato por diferentes tecidos, como eu expliquei no vídeo passado, é só você clicar aqui para poder assistir. E um dos tecidos que o sangue vai transportar o lactato é até o nosso cérebro, é até o tecido cerebral, é até o cérebro. E aí olha que interessante, você tem uma estrutura cerebral chamada hipotálamo. O hipotálamo, que aqui no desenho está em verdinho, tem o tamanho de um carocinho de feijão e fica mais ou menos no centro da tua cabeça, mais ou menos aqui na altura entre os dois olhos, beleza? E o hipotálamo é responsável por estimular os hormônios da glândula hipófise, ou seja, o hipotálamo ele pode estimular a hipófise a produzir e liberar seus hormônios no sangue, ou o hipotálamo ele pode inibir a hipófise para produzir e liberar os seus hormônios no sangue. E aí olha que interessante, quando o lactato ele entra no hipotálamo, ele dá um sinal para o hipotálamo. Então ele fala assim: ô hipotálamo, é o seguinte, bicho, eu vim lá do músculo, beleza? Porque esse doido resolveu fazer musculação, resolveu fazer lá séries, repouso, densidade, não sei o que, blá blá blá, e agora eu estou precisando, né, reorganizar a estrutura desse músculo. Então faz o seguinte, hipófise, faz o seguinte, produz o hormônio do crescimento, GH, libera esse hormônio no sangue, porque fazendo isso, esse hormônio vai chegar no músculo esquelético e vai estimular o músculo esquelético a fazer as respostas, vai ativar as vias de sinalização de síntese proteica. Então, o que o hipotálamo faz mediante a sinalização do lactato? Estimula a hipófise libera o GH no sangue, e esse GH no sangue ele vai agir praticamente em alguns tecidos, mas eu quero destacar apenas dois nesse vídeo. Primeiro, o GH que foi produzido pela hipófise, mediante o comando do hipotálamo, mediante a sinalização do lactato, esse GH ele vai para o sangue e o sangue vai transportar o GH até o fígado. E aí olha que interessante, o que o fígado faz com o GH? O fígado transforma o GH
em um outro hormônio anabólico, com poder anabólico maior, chamado IGF-1. O IGF-1 é o fator de crescimento similar à insulina 1. E aí o que acontece? O fígado, que produziu o IGF-1, devolve o IGF-1 para o sangue, e o IGF-1 ele vai para o sangue, e o sangue vai transportar até a célula muscular. E aí olha que interessante. Quando o IGF-1, que foi produzido no fígado pela ação do GH, que veio da produção hipofisária, que veio do estímulo hipotalâmico, que veio da sinalização do lactato que eu produzi durante a sessão de musculação, esse IGF-1, quando ele entra aqui no músculo, ele dá vários comandos, vários sinais para esse músculo. Primeiro sinal que ele dá para esse músculo: músculo, vamos aumentar a captação de glicose para aumentar o estoque de glicogênio, o que é muito bom para a hipertrofia. Segundo comando que o IGF-1 dá dentro desse músculo: o IGF-1 é o principal estimulador da via de sinalização de síntese proteica chamada cateia e mTOR. Se essas duas proteínas, a cateia e mTOR, forem estimuladas, por exemplo, pelo IGF-1, essas proteínas estimulam, aceleram o processo de síntese proteica. Beleza? E segundo efeito, terceiro efeito, o IGF-1 aumenta a ativação e a proliferação de células satélites nesse músculo para criar novos mionúcleos, que são novos núcleos. Então, o que você percebe? Que todo esse processo está acontecendo por uma única razão. Qual foi a razão? Foi que eu treinei, e durante o meu treino eu produzi lactato, e o lactato atua como um sinalizador cerebral para a produção de GH, e esse GH vai para o fígado transforma em IGF-1, manda de volta para o músculo, e aí esse IGF-1 dá vários comandos aqui nesse músculo com um único objetivo: aumentar a taxa de síntese proteica em relação à taxa de atrofia proteica, ou de atrofia muscular, ou de diminuição de síntese proteica. Agora, o GH, que foi produzido aqui para a gente terminar o vídeo, se você está gostando do vídeo, deixa o like, comente nem que for uma vírgula, compartilhe, porque ajuda o canal a crescer. E se você ajudar o canal a crescer, é uma via de duas mãos. Eu vou ficar animado para fazer mais vídeos para te instruir. Agora, se a galera não curte, se a galera não comenta, se a galera não faz nada, só assiste e não se mexe, cara, eu vou ficar desanimado e uma hora a gente vai encerrar o canal. É assim. Agora, olha que interessante. O GH não foi produzido pela hipófise lançado no sangue, e parte desse GH foi para o fígado, IGF-1, um músculo que você já entendeu. Agora olha que interessante, o GH, ele também age no adipócito, e lá no adipócito o GH promove dois efeitos. Primeiro, ele aumenta a taxa de lipólise, ou seja, estimula esse adipócito a quebrar o seu próprio estoque de gordura. E segundo, o lactato, ele sinaliza as mitocôndrias da célula adiposa para consumir a própria gordura, para oxidar a própria gordura. Conclusão, você tem o GH estimulando a quebra da gordura, a gordura vai ficar livre, vai ficar o ácido graxo separado do glicerol, e a mitocôndria da célula de gordura, inclusive, vai consumir essa gordura. Ou seja, por isso que musculação emagrece. Por isso que tem estudo mostrando que musculação é tão bom quanto o treino aeróbico. Musculação é tão bom quanto os treinos intervalados para o emagrecimento. E aí eu sei que vai ficar a dúvida sempre vai ser assim: professor, legal, mas quais características então essa sessão de treino na musculação tem que ter para potencializar a produção de lactato? Porque se tiver mais lactato, eu fortaleço essa condição. Eu vou ter mais GH, mais IGF-1, eu vou ter mais síntese proteica. No próximo vídeo eu vou falar e vou te mostrar quais características o treino na musculação tem que ter para aumentar a produção de lactato. Beleza? E tô deixando aqui na descrição do vídeo um link especial para você, que é para você conhecer o nosso curso online Masterclass Fisiologia do Exercício. É um curso que eu te ensino a prescrever o treino a partir do conhecimento da fisiologia do exercício. E esse curso vem com 3 planilhas. Uma das planilhas é uma planilha de treino de musculação e treino aeróbico, periodizado de 1 ano. É só você aplicar que o teu cliente vai emagrecer. E as planilhas do curso são suas para sempre. Então clica no link que está na descrição e conheça esse curso, beleza? Então, deixe o seu like, compartilhe, deixe a sua pergunta, e não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.